Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Naturologia e Saúde. Meu nome é Luiz Carlos e hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. Sim, esta pequena palavra que vocês estão vendo aí no quadro, mágoa. Uma palavra pequena, mas de um grande significado na vida de muitas pessoas. Se considerarmos o seu significado etimológico, mágoa, do latim nódua, coisa suja, coisa feia, nojenta, não é mesmo? Pois é. Porém, antes de falarmos e seguirmos, falarmos a respeito dessas duas outras palavras, mar e água, eu quero contar uma pequena história para vocês. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar dessa história, ou já tenham ouvido a história propriamente, mas eu acho que ela é bastante interessante, caberia bem aqui para ajudar a ilustrar esse nosso assunto de hoje. Vamos lá. Nós vamos usar dois personagens principais, os quais nós vamos chamar aqui, hipoteticamente, de Joãozinho e Maria. Joãozinho e Mariazinha, já que se trata de duas crianças. Muito bem. Joãozinho chegava em casa todos os dias da escola e reclamava para o seu pai que não gostava da Mariazinha, que achava a Mariazinha chata, que a Mariazinha tinha um monte de defeitos, que a Mariazinha chacotava dele, ou que a Mariazinha... Enfim, N motivos do qual ele concluía que não gostava da Mariazinha. Muito bem. Todos os dias, dia após dia, o menino chegava emburrado, triste, ou muitas vezes irado em relação a Mariazinha. Porque a Mariazinha isso, a Mariazinha aquilo, a Mariazinha não vale nada, eu não gosto da Mariazinha e outros nomes aí que não vêm ao caso. E o pai, um dia preocupado e inteligentemente, teve a seguinte ideia. Num dos dias em que o Joãozinho chegou reclamando, o pai o levou até o quintal. Lá no quintal havia um varal com inúmeras roupas lá estendido, da qual a mãe dele teria lavado. E, dentre essas roupas, havia um lençol branco, estendido lá no varal, a uma certa distância da porta da varanda. E o pai levou o menino próximo desse varal, próximo desse lençol branco, estendido lá no quintal, e levou também um saco de carvão. Levou esse saco, abriu o saco de carvão e deixou ao lado do Joãozinho. E conversou, agachou-se e conversou com o Joãozinho. Disse, meu filho, eu quero que você, a partir desse momento, considere o lençol branco à sua frente, a Mariazinha, que é a pessoa que você não gosta, que é a pessoa que você está, assim, guardando mágoa. E esse saco de carvão ao seu lado são todos os seus pensamentos ruins, tudo o que você pensa a respeito da Mariazinha, tudo o que você tem de sentimento ruim em relação a Mariazinha estão dentro desse saco de carvão. Ele posicionou o menino a uma certa distância e disse ao menino, você vai dizer em voz alta tudo o que você sente a respeito da Mariazinha e vai jogar os carvões lá no lençol, ou seja, você vai jogar na Mariazinha. Entendeu, meu filho? Ok, explicou novamente até que o menino tivesse entendido qual era o jogo ali naquele momento. E o pai deixou o menino e se retirou. Então o menino pegava enfurecidamente aqueles pedaços de carvões do saco e jogava lá no lençol, a uma certa distância. E xingando a Mariazinha, e eu não gosto de você, você é isso, você é aquilo, você eu odeio, e etc, etc. Muitas palavras ruins e negativas saíam da boca do menino. Num determinado momento, sob vigilância do pai, discretamente, o pai percebeu que já não tinha mais carvão ali no saco e que o menino estava exausto e já teria então finalizado ali a quantidade de carvão jogado até esse lençol. O pai se aproximou, se agachou novamente próximo do menino e olhando para o menino explicou. Meu filho, veja só, o saco está vazio, você jogou todo o carvão em direção à Mariazinha, no caso o lençol branco, e veja a sua situação. Então o menino se auto-observou
percebeu que ele estava todo sujo de carvão, da cabeça aos pés, todo, as mãos, o rosto, o corpo. Ele estava completamente sujo com o carvão. E lá no lençol, o pai apontando disse: olha, o lençol. Tinha lá uma meia dúzia de marcas de carvão, o qual ele conseguiu alcançar e atingir, porque a maioria dos lançamentos do Joãozinho ele errava, até porque ele estava a uma certa distância. Um ou outro pedaço de carvão atingia o lençol. E então o pai explicou ao Joãozinho. Prestemos atenção nesse detalhe, nessa moral da história. O pai disse: Joãozinho, olha só como você está. Tudo que tinha dentro do saco que nós combinamos eram as coisas ruins, os seus pensamentos ruins e os seus desejos ruins em relação a Mariazinha. Veja que boa parte dessas coisas ruins, ou seja, do carvão, está em você. Está impregnado, você se contaminou muito mais dessas coisas ruins do que atingiu a Mariazinha, ou seja, o lençol. E então, a partir daí, o Joãozinho começou a entender melhor essa questão de guardar mágoa, de ter rancor, de ter pensamentos ruins em relação às outras pessoas. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Não é exatamente assim que agimos? Falamos mal de pessoas que por algum motivo tenham nos feito também algum mal ou que nós consideremos mal. Alguma atitude, uma palavra direcionada a nós da qual a gente não concordou, né? E aí a gente começou a ter um ressentimento, um desgosto, um pensamento mais dissonante daquele o qual a pessoa nos dirigiu. Infelizmente, e a partir daí guardamos angústias, aquele malgrado, não é, em relação a outra pessoa. Porém, o detalhe importante é exatamente esse. A maior parte desses pensamentos ruins, dessa mágoa em que nós, digamos assim, destilamos em relação às outras pessoas, fica impregnado em nós mesmos, no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso âmago. E uma ou outra atinge a outra pessoa. Um ou outro pensamento ruim da nossa parte, ou de um sentimento, vamos chamar assim, acaba atingindo a outra pessoa, porque ela acabará sabendo, de uma forma ou de outra, qual é o nosso pensamento em relação a ela, né? Principalmente relacionado à mágoa. Então veja que, na verdade, ter sentimentos ruins em relação às outras pessoas só nos faz mal. Muito, muito mais mal a nós do que a outra pessoa a qual a desejamos. Portanto, cabe aí uma reflexão bastante importante sobre isso, não é mesmo? É uma história simples, mas que realmente ilustra com muita facilidade, muita clareza essa questão. Concordam? Reflitamos a respeito. Agora vamos aqui, trazendo isso para um significado mais, digamos, informal. A palavra mágoa. E vamos separar mágoa. Água. Água. Né? Água ruim, água contaminada, água insalubre. Então vamos refletir mais uma vez. Vamos considerar uma água ruim. Nós aprendemos isso lá no começo, no nosso estudo secundário, que o nosso organismo, o nosso corpo é formado, que o corpo humano é formado por 70% de água. Se nós somos 70% de água, e nós temos uma água ruim, uma má água, ou transformamos os nossos sentimentos e atingimos o nosso corpo biológico através desses sentimentos, através dessas sensações e dessa energia, dessa vibração negativa, nós vamos ter uma água ruim, uma má água. Concorda? E então,
A partir daí, não é difícil deduzir que nós poderemos ficar doentes. Não só na questão comportamental, não só na nossa questão psicológica, nos nossos sentimentos ruins, criando mágoa, cultivando esta mágoa em nossos sentimentos, em nossa mente, em nossa cabeça, porque fatalmente nós vamos acabar somatizando isso. Somatizando é trazer os pensamentos e as questões psicológicas para o nosso organismo, para o nosso biológico. Então, se nós, voltando, ou reforçando essa questão, se nós continuarmos tendo mágoas, cultivarmos mágoa, má água, nós vamos continuar tendo doenças, vamos aumentar essa possibilidade, nós vamos facilitar que aconteça isso em nosso organismo e em nosso corpo e facilmente vamos adoecer com doenças diversas, a famosa dor de estômago, as diarreias, as dores de cabeça de um modo geral, as enxaquecas, as famosas dores nas costas, dor no pescoço, tensão muscular, entre outras, nebulando assim nossos pensamentos e o nosso raciocínio e trazendo dificuldade para o nosso dia a dia. Sem contar que nós vamos ter um inimigo sempre ali, à espreita, a qualquer momento, dentro da nossa fantasia de algo que não é real e que nós acreditamos ter esse inimigo. E a outra pessoa a qual desejamos essas mágoas, ou desejamos esse mau sentimento, ou essa má água, nem sempre sabe. Continua a sua vida, está tranquilo, caminhando e seguindo a sua vida. Vez ou outra vai saber de algum comentário, através talvez de outras pessoas, sobre esse nosso sentimento. Olha, aquela pessoa falou isso de você, a qual também pode nem atingir a pessoa, psicologicamente falando. E a vida segue. Mas quem realmente criou essa mágoa, esse desejo ruim, essa angústia, esse desgosto em relação a outra pessoa, vai carregar um fardo muito pesado. Então a minha orientação seria, ou é, reflita melhor, procure ter uma vida melhor, não carregar sentimentos ruins que nos façam mal, e sim esclarecer as coisas, conversar com as pessoas, tentar resolver as questões da melhor forma possível, porque sim, vamos aliviando esse peso das nossas costas, do nosso corpo e principalmente da nossa mente, transformando assim o nosso dia a dia muito mais leve, com fraternidade. Se existe algum empecilho, algo que não está bem resolvido com alguma pessoa, tenha maturidade e vá conversar com ela, vá resolver, ou reflita. Se não tiver essa possibilidade, não existir, não cultive mágoa, afaste-se, siga o seu caminho, corra atrás das suas metas, que elas sim são importantes para o seu crescimento. Portanto, fica aqui essa mensagem, essa reflexão, para que todos nós juntos possamos, na medida do possível, termos saúde, tanto biológica quanto saúde mental, porque o mundo já está bastante sobrecarregado de coisas ruins, não é mesmo? Então, se a gente não souber separar o joio do trigo, acabamos nos contaminando demais com isso tudo que não nos é agradável. E acabamos também levando isso, além de levarmos isso para a nossa vida, vamos acabar levando para outras pessoas que nos cercam. E que isso não vai ser bom para ninguém, não é mesmo? Vai ser apenas, digamos, entraves na nossa vida, que não vamos favorecer em nada. Uma vez instalado as mágoas, uma vez que isso já esteja em curso na sua vida, na sua saúde,
nós podemos mudar isso sim. A naturologia, a iridologia, a partir das avaliações já conversadas em outros vídeos, pode ajudar bastante. Nós temos também outras possibilidades agregadas a partir da avaliação da iridologia, tanto a biológica quanto a comportamental, o EIAD, que é um sistema com o qual nós já conversamos, que realmente nos ajuda a tratar melhor, direciona mais para essa possibilidade de tratamento. Nós podemos abrir mão, lançar mão dos florais, floral de Bach, Saint-Germain, floral da Amazônia, temos N possibilidades, os quais responde muito ao tratamento, auxilia bastante. São opções que nós temos a partir dessa avaliação básica, desse contato e dessa digamos assim, avaliação propriamente, né? Avaliação, vamos dizer assim, a partir dessa constatação, achei a palavra, a partir da constatação de que a mágoa está te fazendo mal, existe essa possibilidade de tratar, de uma boa conversa e resolver essas questões que tanto afligem a humanidade. Porque não é só você, não sou só eu que temos esse problema. Inúmeras pessoas. O mundo todo está aí cheio de situações e de dificuldades a serem enfrentadas. Não cabe termos mágoa, cultivarmos esse tipo de situação, né? Tirando o nosso foco de outras coisas bastante importantes na nossa vida. Tá certo? Ficou aqui hoje esse comentário, essa orientação, essa dica, e até a próxima. Espero que vocês tenham curtido, gostado, e a gente se fala, a gente se vê por aí. Até a próxima.